Boa noite a todas. Sejam muito bem-vindas para mais uma temporada de Noites com Saneamento. Dessa vez, e ao longo do primeiro semestre, conversaremos sobre políticas públicas e sua interseção com o saneamento básico e os recursos hídricos. Diante da complexidade de distribuição de competências no âmbito constitucional, muitas das vezes temos a dificuldade de compreender o papel de cada ator no contexto desses dois setores, bem como em definir uma matriz de responsabilidade. Mas não é só. Considerando as dinâmicas e a velocidade do crescimento populacional nos grandes centros urbanos, muitos desafios se apresentam para a adequada prestação dos serviços, além da proteção dos mananciais e áreas verdes. Justamente por isso, uma das diretrizes do artigo 2º do Marco Legal é a articulação com as políticas públicas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza, de proteção ambiental, de promoção à saúde pública, de recursos hídricos e outras de interesse social relevante, destinadas à melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento seja um fator determinante. E para a gente compreender melhor essas necessidades básicas, em como essas necessidades básicas podem e estão sendo endereçadas, convidamos um super time da ASP Urbanismo para apresentar 3 políticas públicas de São Paulo e dialogarmos como integrantes da sociedade. E, para quem não sabe, a ASP Urbanismo é uma empresa pública do município de São Paulo que desenvolve o planejamento e desenvolvimento urbano. Esse super time que nos dará uma visão holística do plano hidroviário, do programa Mananciais e do programa e do projeto de recuperação de fundo de vale é composto pela Fernanda Quiroga, atualmente assessora de programas especiais da USP Urbanismo, graduada em Direito e Administração Pública e mestranda em Políticas Públicas, ambos pela FGV São Paulo. A Letícia Tamissari, que é gerente de obras também da SP Urbanismo, graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Mackenzie. E a Luísa Caetano, graduada em Gestão de Políticas Públicas pela USP e com MBA em PPPs e Concessões pela FESP. Meninas, agora é com vocês e depois a gente segue para o bate-papo, pode ser? Obrigada. Pode sim. Muito obrigada pela introdução. Acho que agora a Lê vai... Acho que a Mar, não sei se já podemos começar? Pode seguir. Então vamos Pode lá. sim. Bem-vinda. Muito obrigada a todas pelo convite, em especial a Natália, pela possibilidade. A gente está muito honrada em poder não só participar do grupo, da conversa, mas também ser aí a conversa de abertura dessa nova edição do Noite. Estamos muito contentes em poder apresentar um pouquinho do nosso trabalho. Então, antes de começar, né, vou aprofundar um pouquinho minha apresentação. Eu sou arquiteta urbanista, então é importante, não sei, o background aí das colegas, né, que estão nos acompanhando, mas é só para determinar com qual lente eu olho o mundo e com qual tipo de capacidades técnicas, né, eu pude colaborar nesses projetos. Quer se apresentar também, Fê? Claro, rapidinho. Eu sou administradora pública, né, de formação, como a Nath mencionou, e ao longo do tempo percebi que eu precisava fazer direito para falar a mesma língua que algumas pessoas que eu senti que eram super necessárias para implementar alguns projetos que, que eu gostaria, assim, que eu queria falar a mesma língua que essas pessoas. Então, a partir disso, fui fazer direito. E hoje estou nesse ambiente na São Paulo Urbanismo que mistura um pouco de tudo, né? Então estou muito contente, aprendendo muito nesse tempinho. Bom, boa noite, meninas. Sou Luísa. Sou formada em Gestão de Políticas Públicas pela USP, como a Natália já trouxe aqui. Trago a visão, então, né, de quem vai ter que pensar o desenho da política pública, mas mais do que isso, de que forma você consegue inserir a política pública em uma macro ferramenta de planejamento e, após executar, frente a todas as condições que um gestor público tem. Não conheço muitas pessoas, conheço a Fê,
minha colega, mas a gente não vê, né, Fê, muitas pessoas da administração pública e da gestão de políticas públicas no meio da infraestrutura, né, trabalhando com projetos de infraestrutura de ponta, que estão vinculados a uma política pública. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui e contar um pouco do nosso trabalho para vocês. Então, vou começar compartilhando a tela, colocar a nossa apresentação. Vocês enxergam? Aqui, tá no primeiro slide, vocês conseguem enxergar? Tudo certo. Uhum. Então, perfeito. A experiência que eu trouxe hoje, né, é a experiência do Programa Mananciais e, especificamente, a experiência do Cantinho do Céu. Então, eu tenho 10 anos de experiência como arquiteta projetista e, nos últimos 4 anos, a convite da secretária Elizabeth França, pude fazer parte do corpo técnico da Prefeitura de São Paulo. Então, trabalhei aí os últimos 3 anos e meio como coordenadora de projetos do Cantinho do Céu, com as obras de urbanização e parque linear, e desde junho do ano passado ocupo a cadeira de gerente de obras da São Paulo Urbanismo. Então, nosso primeiro tema que eu gosto sempre de abrir qualquer conversa, né, sobre relação com as águas de São Paulo, com essa imagem, que é do Rio Pinheiros, né, ainda com seu traçado original de rio de planície, né, com seus meandros, suas curvas e sua várzea, ainda integralmente preservada, mas já com esse traçado, né, da sua retificação, demarcação desse traçado retificado já se anunciando, nessa imagem da década de 1930. Então, eu enxergo como urbanista que esse é um dos momentos de virada, né, da nossa, de inversão da nossa relação do paulistano, da cidade de São Paulo, com as próprias águas. Então, também gosto de usar sempre essa abordagem da mancha urbana da cidade de São Paulo, né? Então, começando por essa imagem de satélite, que é muito impressionante, a gente tem aqui a mancha urbana da cidade de São Paulo e da cidade do Rio de Janeiro, né, das suas regiões metropolitanas. Numa outra aproximação, então a gente já consegue entender um pouco o tamanho dessa fera, né, que é a cidade de São Paulo. Então a gente não consegue determinar nenhum tipo de limite entre a cidade de São Paulo e os municípios vizinhos, né? Então a cidade ela se expandiu de uma maneira muito agressiva e ela já encostou em todas as suas bordas possíveis, né? Então hoje a nossa última grande fronteira preservada, talvez ainda é a região de Parelheiros, que ainda sofre também muita pressão de invasões e ocupações irregulares, né? Também é um tema bem sensível. E aí, numa outra aproximação, a gente já consegue delimitar aqui o contorno da cidade de São Paulo, efetivamente, e da sua mancha urbana, e já consegue posicionar aqui os elementos importantes para a nossa conversa, né? Então, o primeiro, obviamente, é essa bolinha vermelha, que é o marco zero da cidade, né? O centro, e as duas represas, né, com as duas bacias, né, então a represa Guarapiranga e a represa Billings. E esse pinzinho aqui laranja, ele vai aparecer em todos os mapas, né, da nossa conversa, que ele indica onde é a posição do Cantinho do Céu, que é o nosso estudo de caso aqui dessa noite. Então, o desenvolvimento urbano da cidade de São Paulo, ele é marcado por uma série de fatores, só que eu acredito que o mais predominante deles e mais determinante foram saltos demográficos muito violentos que a cidade sofreu, né? Então, na virada do século XIX para o século XX, a gente se orgulhava de ser a cidade que mais cresce no mundo, né? De que cresce de maneira mais vertiginosa. Mal sabíamos que não era uma virtude, né? Que depois isso iria virar um problema para a gente no futuro. Então, já no início do século XX, eu gosto muito desse mapa para posicionar. Então, a gente tem aqui os nossos marcos territoriais mais importantes, né? Não à toa são os rios. Então, o limite norte da cidade era composto pelo rio Tietê, aqui o limite oeste, no vetor sudoeste, o rio Pinheiros, o Rio Grande, e aqui em preto, né, o rio Tamanduateí, e em preto aqui um que era um pouco a área urbana da cidade, né, e o restante nas bordas era tudo área rural ou áreas ainda não ocupadas. Então, na virada do século XX, São Paulo tinha aí cerca de 240 mil habitantes. Mas, de novo, esse crescimento pressionava a cidade para desenvolvimento, né? Então, em 1906 a 1908, começa-se a planejar e implantar o primeiro reservatório artificial da cidade, que é a represa Guarapiranga, né? Para suprir as demandas por energia e energia elétrica e abastecimento de água geradas pelo crescimento industrial e populacional da cidade. Então, algumas imagens assim, muito bonitas, né, de um cenário que hoje já não existe, né, na represa Guarapiranga, que também, além das funções pragmáticas, né, de abastecimento, também cumpria funções de lazer e de turismo, assim, fantásticas na cidade. Já na década de 20, de novo, um novo salto populacional, a população dobra,
né, em relação à década anterior, e aí, de novo, as mesmas demandas por abastecimento, energia elétrica, principalmente. Começa-se, então, na década de 20, a planejar o segundo reservatório artificial da cidade, que é a represa Billings, né? Então, através da retificação e reversão do Rio Pinheiros e também o represamento do Rio Grande e Jurubatuba. Então, aqui a gente já começa também a identificar onde vai ser o Cantinho do Céu, né, no futuro. 1940 é um marco importante, porque a cidade bate a primeira marca de 1 milhão de habitantes, né? Então, essa mancha já começa a se pulverizar de uma maneira mais intensa. Década de 60 também, já quase um outro salto vertiginoso, quase 4 milhões de habitantes. E a gente tem um marco muito importante para a região de Mananciais, que é a aprovação da primeira lei estadual de proteção aos mananciais, que ela é de 75, 76, onde ela delimita, né, a área de proteção relativa a cursos d'água e mananciais e estabelece normas super restritivas para o uso do solo nessas áreas, né? Então, os legisladores da época achavam que uma legislação mais protecionista, mais rigorosa, iria proteger ambientalmente o local, o que hoje a gente vê que foi um erro, né? Então, essa restrição excessiva de uso, ela tirou o mercado, tirou o interesse do capital e do mercado no desenvolvimento focado em turismo ou em habitação de baixa densidade e abriu as portas para loteamentos regulares, né? Então, na década de 80, teve um reflexo muito negativo, essa inversão, e para além disso também o salto vertiginoso da cidade, e os legisladores, né, os planejadores urbanos nunca conseguiram acompanhar esse salto vertiginoso, então o planejamento da cidade, ele nunca conseguia alcançar as periferias efetivamente, né, então nas bordas leste, oeste, norte e principalmente aqui no extremo sul, que é uma área de proteção ambiental, né. Então o Cantinho do Céu, ele é um exemplo perfeito dessa questão, dessa sobreposição de complexidades, né. Então, na década de 80, hoje a área foi irregularmente loteada, né? Então, uma grande parte do bairro ainda é uma única matrícula, para vocês terem uma ideia. Então, foi uma grande gleba que foi loteada e vendida de maneira irregular. O que resultou, né, na década de 90, em ocupações irregulares e famílias em áreas de proteção ambiental e famílias vivendo em condições de absoluta precariedade, né? Então, a gente que nasceu na cidade formal, a gente não tem muita dimensão do que é não ter acesso a serviços básicos, né? Abastecimento de água limpa, coleta de esgoto, pavimentação, drenagem, coleta de lixo, né? Então, imagina que essas famílias estavam aí há 20 anos em condições de precariedade absoluta. Então, só no Cantinho do Céu eram cerca de 10 mil famílias, né? Vendo sobre essas condições. Então, é aí que entra um pouco já na década de 90, o que seria o embrião do programa Mananciais. Então, um urbanista que é referência, né, na cidade de São Paulo e do ponto de vista de desenho de intervenções de urbanismo e habitação, que é a Elizabeth França, ela liderou e encabeçou esse grupo que começou pela primeira vez a se debruçar sobre o problema dessas ocupações tão consolidadas em áreas de proteção ambiental dos mananciais. Então, aí o programa, desde a sua fase mais embrionária, né, até agora tem, entre idas e vindas, tem quase 30 anos, né, de atuação, e é importante ressaltar que em alguns momentos, em algumas gestões, ele foi interrompido, e aí foi retomado agora com força total pela gestão do nosso atual prefeito Ricardo Nunes, né? Então, desde a gestão anterior, que ele assumiu como vice do prefeito Bruno Covas, e agora como prefeito eleito, tem um compromisso muito grande com esse programa que é tão importante. Então, estruturalmente, o programa, os agentes de transformação, então, são a Prefeitura Municipal de São Paulo, através da Secretaria de Mananciais, são os consórcios de engenharia que executam essas obras, a gerenciadora, escritório de arquitetura, projetistas e o conselho gestor para trazer um pouco a população para dentro do processo, né, de discussão, de implementação desses projetos. O trabalho bom, ele é sempre coletivo, né, coletivo e colaborativo. Então, hoje a gente se divide territorialmente em 8 lotes, né? Com cada lote com suas áreas de intervenção, e a gente se estrutura entre três pilares, né? Urbanização de assentamentos precários, provisões habitacionais e recuperação ambiental, especificamente de cursos hídricos e das margens dos reservatórios, tanto Guarapiranga quanto Billings. Alguns números das intervenções, então, cerca de 60 mil famílias aproximadamente beneficiadas com urbanização, 8 mil unidades habitacionais a serem entregues até 2026 e mais de 1 milhão de metros quadrados de área de recuperação ambiental, áreas verdes, né, e margens de rios e represas recuperados, né, somente na bacia da represa Billings. Então, são números bastante expressivos, bastante interessantes, né, do ponto de vista urbanístico. Então, um pouco de contexto em relação ao Cantinho do Céu. São Paulo tem cerca de 11 milhões de habitantes,
e aproximadamente 1.200.000 vivem em áreas de proteção ambiental, né, em área de proteção aos mananciais. Então, a gente já tem essa sobreposição de demandas ambientais e habitacionais sociais, né? Então, um pouco o tamanho do desafio. O Cantinho do Céu está localizado no distrito do Grajaú. Então, a área hoje ela tem cerca de 10.000 famílias. Esse levantamento está um pouco desatualizado, porque a gente acompanha a verticalização do bairro. Então, a equipe social está atualizando esse cadastro. A gente acha que vai ser muito mais, mas o número que a gente trabalha oficialmente é cerca de 41, 42 mil habitantes. Né? E aí eu sempre gosto de fazer essa brincadeira de que se o Cantinho do Céu fosse um município, ele ocuparia a posição 155 no ranking populacional do estado de São Paulo, né? Para colocar as coisas em perspectiva. Então, o nosso estado ele tem 645 municípios. Se o Cantinho fosse emancipado como município, só do ponto de vista populacional, ocuparia a posição 155. E no ranking nacional, ainda é mais assustador, porque ele ocuparia a posição 827. Então, o Brasil tem 5.570 municípios. Né? Então, o Cantinho do Céu estaria aí entre o top 1.000 de municípios do Brasil, do ponto de vista populacional. Né? E aí, se a gente for pensar, bom, mas é uma área de proteção ambiental, por que não reassentar todas as famílias? Bom, para reassentar todo mundo que ocupa hoje os bairros do Cantinho do Céu, seriam necessários construir 8 edifícios Copan. Né? Então, realmente, isso é para testar que a urbanização ela é necessária, ela é imprescindível como uma medida de mitigação de impacto ambiental, de trazer dignidade para as famílias e de não desfazer as comunidades, né? Porque aqui é toda uma rede, as pessoas moram aqui há 30 anos. Então, já se formaram as redes, né? De bairro, de comunidades, então a prefeitura não tem interesse nenhum em desfazer. A gente quer só trazer dignidade para as pessoas que ali residem. Né? Então, essa é uma foto mais impactante de uma das etapas, né, que a gente ainda vai iniciar de obras. Então, basicamente, o que está em colorido no mapa são as residências que já foram urbanizadas, já têm acesso à água limpa e coleta de esgoto, e pavimentação e drenagem, e todo mundo que está em preto e branco está em soleira negativa, que eventualmente a gente precisaria reassentar. Né, que elas ocupam ou cotas de inundação, ou áreas de risco, ou não são passíveis de saneamento de acordo com as diretrizes que a Sabesp determina. Então, dentro desse contexto, né, aqui é um mapa geral. O parque ele é dividido em 6 etapas, né, naturalmente, das quais 2 já estão entregues, e a gente tem 2,5, né, já estão entregues, e a gente tem aqui 2 ainda em andamento. Então, um total de 1,4 quilômetros quadrados de intervenção urbana, de parque linear, 400 mil metros quadrados de parque linear e recuperação ambiental, 10 mil famílias beneficiadas diretamente com urbanização, né, abastecimento de água e coleta de esgoto, e 686 famílias que foram removidas e reassentadas de áreas de risco, né, tanto de risco de inundação quanto risco hidrológico e geológico. Aqui, novamente, as etapas. E aqui um pouco do antes e depois, que eu acho que é o mais legal, assim, é ver a transformação e poder, em um ciclo de uma gestão, poder experienciar esse contraste, né? Então, aqui é uma ortofoto do Cantinho do Céu, da etapa 2 especificamente, com a margem totalmente ocupada, né? Famílias em área de risco, em condições precárias, e aqui já é como a prefeitura, após essa intervenção, entrega, devolve, né? Ambientalmente e em forma de espaço público, né? Recuperação ambiental, dignidade e espaço público na periferia. Antes e depois também das obras de urbanização, né? Então você vê que a partir do momento que a prefeitura passa com as obras de urbanização, as pessoas passam a investir nos seus imóveis, muda a cara do bairro, né? Isso é muito lindo de ver. Também antes e depois do parque, né? Então, um parque extenso, com um programa bastante completo. Esse trecho aqui era uma área de risco, né? Tinham famílias aqui em risco 4 de solapamento grave. Então, as famílias foram reassentadas em provisões habitacionais, a gente fez a contenção da encosta, e hoje é parte do parque, tem um plantio aqui, isso um dia vai virar um bosque bem bonito, e a população também pediu para a gente fazer um campo de futebol aqui, e a gente atendeu. Então, de novo, a diversidade programática, né? Então, a gente tem quadras poliesportivas, academia ao ar livre, ponto de ônibus, anfiteatro, pista de skate, enfim, deck flutuante. Então, sempre a gente tem o cuidado de, nesses parques, ter pelo menos um dispositivo que recompõe e recupera a relação da população com a água, né? Então, na etapa 2, é esse deck lindíssimo, que depois foi incorporado pela população, eles fazem um samba aí uma vez por mês, fantástico, reunir 1.000 pessoas nesse deck,
Então, a apropriação do parque foi muito positiva desde o início. E, para coroar, né, a nossa cereja do bolo, foi poder acoplar o terminal hidroviário, né, o modal inédito de transporte, numa estrutura já existente de parque de espaço público. Então, algumas imagens, né, ilustrando o uso e a incorporação por parte da população, né, do parque. Virou, inclusive, um ponto de pesca também, que é uma coisa muito curiosa. Outras secretarias, né? Então, por exemplo, a Secretaria de Saúde, através da UBS Gaivotas, usa o parque como suporte para atividades de conscientização e educação em relação à saúde, também, que é fantástico, e também a iniciativa da própria comunidade de articulação. Então, tem os grupos, né, Entre o Sonho e a Realidade, o Samba da Clarissa, Navegando nas Artes. Então, a iniciativa da própria comunidade, que já se articulava antes, agora usa o parque como suporte para as atividades, independente de ação do poder público, que é o que eu acho que é o mais legal. Né? A gente só fornece o espaço e as pessoas se apropriam. E agora, encerrando, vou falar um pouquinho só, sobre o projeto piloto, né, do Aquático SP. Então, o Cantinho do Céu foi escolhido como uma das paradas para esse piloto, né, para essa primeira fase do transporte hidroviário. Então, novamente, a prefeitura sempre tenta ter uma visão transversal dos temas, né? Então, poxa, se vamos colocar um novo modal, vamos colocar ele acoplado a uma infraestrutura existente. E é um bairro onde existe a demanda por transporte, né? Porque a questão da mobilidade no Cantinho do Céu é muito complicada. E a acessibilidade e mobilidade é muito complicada. Então, por sorte, eu pude também acompanhar esse projeto e essa obra do atracadouro, do terminal hidroviário, no Parque Linear. Então, esse piloto, né, na operação, seria um percurso que por terra demoraria 1h20 e de barco ele é feito em 17 minutos, né? Se as condições do vento estiverem boas, se não, no máximo 30 minutos. Então, realmente é um ganho de qualidade de vida e de tempo para a população que era impensável antes dessa intervenção. E aí, o curioso é que o nosso prefeito, ainda quando era vereador, 10 anos atrás, conseguiu ter essa visão, conseguiu enxergar esse potencial e foi um dos que veio semeando dentro do poder público a ideia do transporte hidroviário, né? E que hoje é uma realidade. Então, em 4 anos de gestão, a gente conseguiu implementar, em 1 ano, a gente conseguiu implementar o piloto desse novo modal para a cidade, e especificamente conectando uma área que era muito carente, que foi transformada pelas obras de urbanização, e agora a cerejinha do bolo, fornecer acessibilidade, né? Melhoria na mobilidade. Então, além do terminal, ele conecta, né, o Cantinho do Céu, aqui ao sul, com o terminal do Mar Paulista, e do Mar Paulista foram criadas linhas de ônibus que conectam com o terminal Santo Amaro, né, sempre pensando em otimizar o tempo dos passageiros e melhorar a vida das pessoas. E, por fim, também eu acho que é um grande compromisso, né, da atual gestão da prefeitura e como a gente se estrutura no nosso trabalho, é sempre visar a continuidade das intervenções, né, porque a gente sabe que, às vezes, muda uma gestão ou mudam os secretários e o foco muda, as perspectivas mudam e coisas muito legais, às vezes, são abandonadas ou projetos fantásticos acabam não saindo do papel. Então, não é o caso aqui, né, em Mananciais. Então, a Secretaria Executiva continua trabalhando a todo vapor. E, especificamente, o Cantinho do Céu, a gente consegue ver, essa foto ilustra muito bem que a gente tem aqui o atracadouro, toda a etapa 2, já entregue para a Secretaria do Verde, Meio Ambiente, para gestão, e a continuidade do Parque Linear do lado de cá, que a gente chama de etapa 3, que a gente incluiu ainda programas adicionais, né, voltados a dar apoio, né, para a Secretaria de Saúde e para o Instituto TEIA, né, para fazer um centro de capacitação, qualificação para os moradores do bairro, né? Isso junto à infraestrutura do parque, né? Porque a gente acha que o programa do parque sozinho é muito bom, mas se a gente puder qualificar com outros programas e ter um trabalho intersecretarial, de articulação intersecretarial, todo mundo sai ganhando, né? Então, é esse um pouco o trabalho do Cantinho do Céu. Então, agora eu posso passar a palavra para a Fê. Obrigada, Lê. Bom, então vamos lá. A gente acabou de falar de um projeto, né, um programa, né, Lê, que ele já é um programa implementado, que a gente já consegue ver, ele já está numa fase da política pública, né, muito avançada. Ele roda com as próprias pernas, a gente já consegue fazer o monitoramento desse programa, né, a gente já está em um momento específico da política pública. E a gente achou interessante trazer para vocês também outros projetos que também estão relacionados, né, que estão nesse grande escopo da relação da cidade com as águas e que estão em outros estágios.
Acho que a tela, Lê, peraí. Acho que agora foi. Então, a gente está falando agora do programa Margens Abertas, que é um programa em fase de formulação. Tá? Então, a gente está trazendo aqui para vocês realmente algo dos bastidores que a gente está fazendo nesse exato momento, e que exige uma mudança de paradigma, né? Porque, no limite, a gente está falando, a lei fez todo esse contexto interessante de São Paulo, do município de São Paulo, né? Do fato da gente estar, então a gente está localizado, né, na bacia hidrográfica do Alto Tietê, abarcando muitas microbacias, muitas microbacias, né? 150 aproximadamente, acho que 145, enfim, muitas. E qual é a importância da bacia hidrográfica aqui? A gente acha importante trazer, porque talvez não seja um tema tão próximo das advogadas e pessoas com formações diversas, né? Mas a bacia hidrográfica ela é uma área, ela é um território de drenagem de um rio principal e os seus afluentes. Então, a depender de onde chover, para onde essa água vai escoar? Ela vai escoar para o rio principal. E normalmente o rio principal é aquele que dá nome à bacia hidrográfica. E as microbacias são conforme a gente vai fechando a lente, né? Você tem o rio principal, os seus afluentes, as microbacias vão os nomes dos afluentes nessas microbacias. Então, a gente está localizado em São Paulo, município de São Paulo, estado de São Paulo, no Alto Tietê, na bacia do Tietê. E por que isso tudo é importante a gente localizar, né? Aqui a gente colocou uma imagem interessante, que é do presidente da São Paulo Urbanismo, do TFG dele, que mostra exatamente essa topografia de São Paulo. A gente vê o Rio Pinheiros ali numa planície, né? Por quê? Porque é importante a gente entender como a hidrografia de São Paulo é privilegiada, né? E trazer um pouco o histórico também, que a gente vai trazer um pouco no plano hidroviário, que a Lê trouxe um pouco também agora no programa Mananciais, que é esse uso múltiplo das águas, historicamente, no passado, ele era algo inerente à nossa cidade, né? Então, a gente usava os nossos corpos hídricos para transporte de cargas, transporte de pessoas, que a gente volta a usar agora nessa gestão, os esportes náuticos, lazer, dentre outros usos, né? E aí, ao longo da primeira década do século XX, como também já comentamos, com o aumento da população, essa expansão da área urbanizada, os principais rios de São Paulo passaram a ser identificados como uma fonte de problema urbano, né? Então, a falta de saneamento ambiental, o alto volume de esgoto despejado nos corpos d'água, a consequente poluição da água, as inundações, né? Que atingiam essas habitações que eram construídas nos respectivos leitos desses mesmos rios. E é nesse período, né, que ocorre que o Rio Tietê, o Rio Pinheiros, eles são retificados, é implementado, né, pela Light alguns dos principais componentes daquele projeto Serra, né, que trata da barragem, da usina elevatória de Pedreira, da usina elevatória de Traição, com esse objetivo de reverter as águas do Rio Tietê por meio do Rio Pinheiros para aproveitamento hidrelétrico, né, em desnível ali pela Serra do Mar. Então, a gente vê a água sendo utilizada para um fim específico em detrimento de outras finalidades, do uso múltiplo das águas, que é o que a gente vem retomar, né, aqui com esses tantos projetos. Então, é raro hoje você encontrar na cidade situações em que o pedestre consiga se aproximar das margens do leito fluvial menor, da onde está localizada a água, né? E é isso que o programa Margens Abertas ele vai trazer. Além de tudo isso, né, teve um programa de canalização de córregos e implantação dessas vias, porque com essa série de problemas resolvia-se um problema grave. Você canalizava esses córregos, parava de ver o esgoto, criava espaço para os carros e os rios passaram a ficar invisíveis, né? Então, o programa de recuperação de fundos de vale,
ele foi incluído no PDE, né, no Programa Diretor Estratégico em 2023, na gestão Ricardo Nunes, e ele tem, os fundos de vale são exatamente esses córregos que estão aqui, que a gente pode ver por essa foto, né? Então, a gente traz eles, e o programa Margens Abertas é uma parte desse grande programa. Acho que pode passar, Lê, por gentileza. E como a gente gosta de projeto piloto, né, como a Lê mencionou do aquático, é importante a gente ver uma experiência, um caso concreto, e a partir daí entender. A gente já tem tantas lições aprendidas, inclusive no Margens Abertas, no próprio plano hidroviário do próprio aquático, que esse projeto piloto ele é muito interessante. Aqui a gente vai entrar com o córrego Anhanguera. Então, o que a gente está planejando, eu não vou mostrar desenho para vocês, eu não vou mostrar esse tipo de coisa, porque a gente ainda está fazendo. Literalmente, hoje, a gente está desenhando. Ontem, a gente teve uma apresentação aqui do que a gente está pensando, mas a gente já tem mais ou menos uma ideia. Então, o programa Margens Abertas, como o próprio nome diz, a gente visa a abertura de trechos de corpos d'água que já estão saneados, né? Como o córrego Anhanguera, ele está numa qualidade da água que é boa, para que seja aberto, e outras intervenções urbanas, né? Que a gente vise. A gente fala aqui até em educação urbana, não educação ambiental, porque e aproximação físico, seja fisicamente estar perto das águas, mas físico-afetiva também, num lugar de que você consegue, de que a nossa população consiga sentir de novo as águas, consiga olhar, consiga colocar o pezinho, consiga sentir o cheiro de água, que às vezes não é 100% bom, consiga ter uma área verde para uma sombra e água fresca para sentar ali no banco e ler um livro, e namorar, e curtir. Então, é um pouco esse resgate. No córrego, especificamente, né, no córrego Anhanguera, a gente tem aqui, então, a nascente do córrego Anhanguera, a bacia do Anhanguera, né? Ele nasce ali na Consolação Avenida Higienópolis, e a foz dele é o Rio Tietê. Então, o que a gente vem planejando aqui, essa é a Praça Rotary, onde vocês veem essa área, esse grande lote aqui de área verde, e a Biblioteca Infantil Monteiro Lobato, tá? E a gente está fazendo em parceria com o SESC e outras organizações sociais para utilizarem essa área como uma área de educação urbana. Então, para que a gente tenha apresentação de teatro perto das águas, para que a gente ocupe essa área de uma forma enfim, que a gente possa valorizar esse espaço como um espaço fluvial também. Onde a gente imagina a abertura do trecho é exatamente aqui. Peraí, deixa eu ver se está vendo aqui, né? Na Doutor, não sei se eu vou saber falar esse nome. Na Rua Doutor Cesário Mota. Na Rua Doutor Cesário Mota Júnior. Lê, se você puder mostrar aí exatamente com o mouse, onde ela fica, mas ela fica aqui exatamente. Então, esse trecho aqui, a gente tem galeria pluvial, uma galeria pluvial que, pelo que a gente sabe, é linda, é de tijolos, e que a gente imagina poder abrir uma parte, né, para a gente ter acesso ao córrego, mas também abrir e conseguir ver a galeria pluvial e conseguir mostrar para as crianças o que é uma galeria pluvial, né, e o que tem debaixo daquela terra, para as crianças, para as pessoas, para a população paulistana em geral. O que a gente consegue ver, pode passar, Lê, por gentileza. Esse é o nosso programa, é o projeto piloto, né? Mas a gente tem outros exemplos também, tá? Projetos, inclusive, que já estão desenhados. Aqui é um exemplo que a gente achou importante trazer para vocês, que é do córrego Corujas. Ali a gente propõe uma abertura que já foi estudada, né, nos cadernos de bacia dos córregos Bellini e Corujas, uma abertura na Frederico Hermann Júnior,
né, que é uma área que hoje é ocupada para estacionamento de carro. Então, o programa Margens Abertas, a depender da bacia hidrográfica, a depender do córrego, a gente prevê intervenções de algum sentido, né? Seja a abertura da galeria pluvial, seja a abertura do próprio córrego, e, enfim, aqui é uma foto de como a gente imagina, né, um escritório de arquitetura Guajavara, que está aqui na fonte, acho que é assim que se pronuncia, né? É um antes e um depois de como seria uma possibilidade ali do córrego Corujas. Pode passar. Eu acho que do programa Margens Abertas, a gente deu essa pincelada que realmente a gente está numa fase inicial. E aí, cena dos próximos capítulos também, a gente vai mostrar e conversar depois no nosso debate, na parte de perguntas. Vamos passar agora para a Luísa, que vai tratar do Plano Municipal Hidroviário. Boa noite, obrigada, Fê, obrigada, Letícia. Ambas fizeram uma apresentação ótima. Então, gente, agora a gente trouxe para apresentar para vocês o nosso Plano Municipal do Hidroviário da cidade de São Paulo. Como a gente já falou na fala inicial, né? Eu sou formada em gestão de políticas públicas, venho da gestão pública. Então, a primeira coisa que eu acho importante é conceituar o que é um plano, né? Então, eu vou pegar aqui a minha cola para ler ipsis literis. Eu peguei emprestado uma definição da Escola Nacional de Administração Pública, que define um plano da seguinte forma: o plano é uma forma de comunicar à sociedade os principais objetivos de governo e suas respectivas metas. Assim, proporciona o aprimoramento do diálogo com todos os entes federados, poderes do Estado e com os atores da sociedade, na busca de um melhor desempenho da administração pública. Além disso, também queria trazer a definição do dicionário, que basicamente traz que o plano é um conjunto de operações programadas para um determinado fim. Então, feita essa definição de o que é um plano, o que é, né? Quais são os objetivos aqui do nosso planidro? Em primeiro lugar, é orientar o desenvolvimento urbano sustentável a partir da integração, gente, desculpa a luz, da cidade com as suas águas. Em segundo lugar, então, a gente tem o objetivo de conduzir a transformação das orlas fluviais pela navegação fluvial urbana. Em terceiro lugar, então, isso é maravilhoso do plano, ele busca integrar projetos setoriais pulverizados no território da cidade de São Paulo, que já vêm sendo feitos há algum tempo, como, por exemplo, o Programa Mananciais, e que tem como seu eixo central, ou como um dos seus eixos principais, o uso das águas, né? Então, a água como núcleo e de diferentes formas trabalhadas, e também projetar, né, e dar orientações para projetos futuros em torno das águas. Tentando trazer uma preparação ainda mais assertiva da cidade de São Paulo para o contexto das mudanças climáticas que já vem acontecendo há algum tempo. A prefeitura do município de São Paulo, por meio do prefeito Ricardo Nunes, já tem dado algumas respostas e o plano vem muito com esse objetivo. Além disso, então, maximizar os benefícios sociais e econômicos das novas infraestruturas urbanas fluviais, então, um plano multissetorial. E, por fim, reintroduzir, né, na vida da população paulistana, como Fernanda e Letícia, gente, Trovão, já trouxeram muito bem, resgatar, então, a relação da população paulistana com as águas, pensando na água para além de um bem de consumo, mas como uma extensão da sala de aula, como um espaço de lazer, exploração econômica e meio de transporte. Então, pensar na água como um lugar de incubação de políticas públicas. Pode passar, Lê, por favor. Então, aqui a gente trouxe essa imagem porque ela demonstra de forma muito latente e complementar ao que as meninas já trouxeram, qual é a relação no território da cidade de São Paulo da população com as águas. Praticamente metade da população paulistana hoje mora em um raio de até 3 quilômetros dos principais corpos hídricos que se estendem por todas as zonas do município, né? Então, córregos que foram tapados, como a Fernanda já trouxe, rios que foram canalizados, que foram descontinuados.
E uma coisa interessante é, a gente lembra muito das águas em momentos hoje que atrapalham a nossa vida cotidiana. Chove, os rios enchem, alaga a cidade, questão de drenagem, o trânsito fica caótico, né? Porque a gente tem essa dependência da mobilidade via automóveis. Então, querendo ou não, as águas elas estão próximas de todas nós. Quantas pessoas aqui moram em bairros que têm córregos muito próximos e a gente não sabe, a gente não vê. A água está tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe da nossa realidade de hoje. Pode passar, Lê, por favor? Então, a partir, né, dessa questão latente que a cidade de São Paulo tem com as suas águas, de que forma o nosso planidro foi elaborado? A primeira coisa que traz uma riqueza, trouxe e trará muito grande para o processo de implementação desse plano, foi a forma que ele foi construído. Por quê? Nós trouxemos, a Prefeitura de São Paulo trouxe para a mesma mesa, para falar sobre o mesmo tema, 18 diferentes stakeholders, né? Então, a gente tem desde a Secretaria de Segurança Urbana, falando sobre o Plano Municipal do Hidroviário, o uso das águas na cidade de São Paulo, como também São Paulo Urbanismo, Secretaria de Urbanismo e Licenciamento, SP Trans. Então, a primeira coisa que a gente consegue ver é que é um plano complexo e completo, porque a gente trouxe diferentes pastas e diferentes profissionais que trarão uma visão holística do que a gente espera obter com a implementação do Plano Municipal do Hidroviário. Esses grupos, né, esses 18 stakeholders, além, desculpa, também não citei a academia, representada pela Universidade de São Paulo, que também participou. Eles foram divididos em grupos setoriais de trabalho, divididos nesses 3 eixos, então, águas e saneamentos, né, recursos hídricos, transporte fluvial urbano e orla fluvial urbana, para pensar as diferentes intervenções que o plano terá como diretriz. Pode passar, por favor, Lê. Então, pegando lá a nossa definição de plano no início da minha fala, a gente estabeleceu alguns princípios e algumas diretrizes a partir do planidro, né, para ele ter sido construído em cima dessas conceituações. 3 princípios principais do plano. Primeiro, o uso múltiplo das águas, como eu já trouxe aqui, que tem como diretriz promover a governança compartilhada da água e o seu aproveitamento sustentável. O segundo princípio, então, promover a navegação urbana como meio de transformação da cidade e suas águas, né? Então, impulsionar o navegar para limpar, navegar para transformar e promover uma navegação urbana sustentável, usando como diretrizes, então, a implantação do sistema de hidrovias urbanas do município, conduzindo, então, a partir dessa implantação desses sistemas de hidrovias, projetos, obras, articulações institucionais e outras políticas públicas em diferentes frentes de atuação. O terceiro princípio, então, é o desenvolvimento urbano sustentável da orla fluvial, que quer recuperar a relação da cidade com as suas águas e promover o desenvolvimento econômico e social nas orlas, né? Então, mais uma vez, o plano se apresentando como essa ferramenta de planejamento multissetorial. Aqui ao lado, é interessante, como a Letícia já trouxe muito bem, a gente vê essa foto do terminal hidroviário no Parque Linear Cantinho do Céu. E eu acho que uma coisa muito interessante desse projeto piloto é que antes, para quem estava no bairro de Pedreira e queria chegar até o Cantinho do Céu, ou vice-versa, olhava para as águas da represa Billings como uma barreira do espaço físico, né? Como um impeditivo para eu chegar do outro lado, como um fator que estava, um fator que estaria prejudicando a minha vida, fazendo eu ter que sair de casa com uma antecedência muito grande e que, a partir da implantação do projeto piloto do aquático, a água se tornou o caminho. Ela se tornou o meio possível das pessoas saírem do Cantinho do Céu e chegarem até Pedreira em 17 minutos, economizando praticamente 1 hora do seu tempo. Então, a gente conseguiu reverter e transformar a relação das águas já nesse projeto piloto. Pode passar, Lê, por favor. Agora, vou passar a fala para a Fê, que vai dividir aqui comigo, vai trazer um pouco a visão mais no detalhe das intervenções que o Planidro visa implementar, e por fim eu volto para fazer uma fala final. Perfeito. Eu vou buscar ser o mais breve possível aqui para a gente
partir para a parte de debate. Mas eu acho muito importante trazer para vocês o que a gente vem pensando sobre esses componentes do sistema hidroviário. Por quê? Porque a paisagem de navegação ela ainda não é conhecida pela grande maioria dos paulistanos. As pessoas, a região da Zona Sul, a região das pessoas que têm acesso às represas, já tem um vocabulário mais próximo disso, do que seriam marinas, do que seriam estaleiros, o que é um atracadouro, mas o resto dos paulistanos, né, a grande maioria deles não. Então, a gente precisa trazer, e cada um desses temas é importante. Então, a gente busca trazer esse dicionário mesmo, a gente pede para que todo mundo tenha paciência, para que a gente possa, porque isso é muito importante para o desenvolvimento da política e para o desenvolvimento urbano, né, fluvial que a gente prevê. Então, pode passar para a próxima. Lê, aqui a gente tem uma imagem que a gente adora. Eu vou começar ali pela direita da imagem, porque eu acho mais fácil. E antes de qualquer coisa, é importante lembrar a definição que a Luísa trouxe sobre plano, né? Sobre norte, sobre diretriz. Então, aqui, e ao primeiro momento, essa imagem pode assustar nós que estamos acostumados a olhar para o nosso Rio Pinheiros, para o nosso Rio Tietê, mas a ideia aqui é a gente prever um plano de 30 anos. A gestão Ricardo Nunes, ela começa com isso, trazendo experiências do passado, mas realmente essa ideia de trazer nossos rios como hidrovias urbanas, novamente, que são passíveis de navegação, né, com sustentabilidade ao longo do tempo, é algo extremamente inovador. Mas é função, né, dos gestores públicos, é função, e a gente entende que o município ele pode ser o precursor nisso. Então, como a Nath tinha mencionado anteriormente também, é impossível fazer isso aqui, fazer e implantar o plano hidroviário sem o Estado, sem o governo federal. Mas a gente entende que o município, por estar muito próximo dos munícipes, né, onde os problemas ocorrem, né, eles são nas ruas, a gente acha que pode ter um papel interessante desse primeiro passo, de impulsionar isso. Então, vamos começar ali pelo lado direito da imagem, que a gente vai ver os lagos e reservatórios, né? Então, como, por exemplo, o Lago do Ibirapuera, ali na Bacia do Sapateiro, e as represas Billings e Guarapiranga, né? Além disso, a gente tem as áreas de os centros. Então, a imagem está meio travando um pouquinho ali. A gente tem também, acho que não deve estar com. Pronto, tirei. Então, aqui na direita da imagem, os largos reservatórios navegáveis. À esquerda, aqui, os rios e canais navegáveis, como, por exemplo, o Rio Pinheiros. E a gente vê um foco muito grande nesses dois componentes, sendo como áreas de proteção e preservação ambiental e uso sustentável, né? Então, esse é um foco. E o que separa os lagos e reservatórios dos rios e canais? São as barragens e as eclusas. O que são eclusas? As eclusas, elas são uma espécie de elevador de barcos, né? Só para ter um parâmetro aqui, a Guarapiranga está a 15 metros do Rio Pinheiros, e a Billings está mais ou menos, acho que 25 metros. Ou seja, para a gente garantir a integração dos lagos e reservatórios navegáveis com os rios e canais navegáveis, é fundamental, né? E aqui a gente está falando, quando a gente está falando de barragens e eclusas, a gente está falando exclusivamente de transporte de cargas e não de passageiros. Mas para garantir essa integração de navegação, a gente precisa de eclusas e barragens. Então, além disso, aqui vocês podem ver esses afluentes. Aqui é o tratamento dos afluentes dos rios, né? Como, por exemplo, o córrego Iguatemi,
que o Shopping Iguatemi não chama Iguatemi à toa, ou o córrego Pirajussara, são todos afluentes do Rio Pinheiros, por exemplo. Esse trabalho de tratamento dos afluentes é fundamental. É fundamental para a gente entender a bacia hidrográfica, aquele tema que eu mencionei anteriormente, como a unidade do projeto. Não dá para pensar em drenagem, não dá para pensar em águas sem considerar a bacia hidrográfica que a gente está inserido, porque ela é o território, né? Eu acho que os outros slides, Lê, pode só passar um para eu ver se... Mas eu vou passar de forma mais... Pode voltar, desculpa. De forma mais geral, que no próximo a gente vai entrar. Mas aqui vocês podem ver as marinas e os estaleiros, que são necessários, né, para quando você tem navegação, seja para manutenção, para limpeza, para recarga. E a gente tem as embarcações de cargas, embarcações de serviços, embarcações de passageiros. Tá? Então, essas marinas e estaleiros são fundamentais para os pontos de barcos, né? E os ecoportos e ecoparques, que a gente vai tratar dos resíduos, tratamento de resíduos e esse tema interessante também do saneamento básico, acho que pode ser no próximo. Quer ver? Pode passar para o próximo para eu dar uma olhada. Tá. Então, aqui, esse desenho, ele é muito bacana, porque ele vai trazer aqui o que a gente pensa sobre ecoportos. A gente prevê como componente do sistema hidroviário os ecoportos. A gente conhece os ecopontos, né? Que são aqueles pontos no qual levamos os resíduos para reciclagem, por exemplo. O que a gente propõe aqui é um ecoporto, ou seja, é um ponto, é como se fosse um ecoponto, só que associado ao transporte de passageiros, né? Como o Cantinho do Céu, por exemplo, a experiência que a Lê mencionou, ele tem um atracador, no qual os passageiros podem levar os seus resíduos em troca de uma moeda verde, por exemplo, né? Essa é uma política que ela já vem sendo incentivada e elaborada por várias secretarias, e isso passa por uma premissa do projeto, né? Que é incentivar as pessoas a transformar seus resíduos em matéria-prima novamente e reciclagem. Então, isso é algo que a gente já tem como lição aprendida, né? Que nem eu tinha mencionado de como é bom ter políticas em diferentes estágios. Além disso, embarcações de dragagem. Dragagem é um tema extremamente interessante, importante, né? Porque enquanto houver rios, haverá necessidade de dragagem, né? A não ser que a bacia já não tenha mais resíduos assoreamento de resíduos, mas isso seria muito difícil. Então, aqui dá para ver uma embarcação de dragagem. Dragagem é um serviço hoje feito pelo governo do estado de São Paulo, né, uma série de contratos, mas a ideia é que, com o tratamento dos afluentes também, com o tratamento desses afluentes, como a gente prevê, por exemplo, uma barreira para sedimentos, e a gente vai tratar no próximo slide também sobre a foz dos afluentes, que não deixa chegar os resíduos de um córrego que deságua no Pinheiros, por exemplo, não deixa esse lixo, esse sedimento chegar no Rio Pinheiros. Isso é tratado antes, então a ideia é que tenha menos material passível de dragagem, né? Que haja menos assoreamento nos rios. E acho que aqui é importante trazer também essa integração intermodal com o bilhete único, né? Então, barco, ônibus, metrô, trem e ciclovia. E já tem empresas, né, que estão interessadas, que até nesses, então, como por exemplo, nesses ecopontos, que ao deixar o resíduo sólido, por exemplo, você tenha uma compensação no seu bilhete único, ou eventualmente até um abatimento no IPTU. Então, isso é algo que a gente vem estudando e vem tratando. Pode passar para a próxima, por favor, Lê. Então, aqui a gente vai falar sobre os equipamentos públicos da Orla, né?
Acho que primeiro podemos tratar aqui do Centro Esportivo Náutico, né, que é o fomento da prática e ensino de esportes náuticos e aquáticos, incluindo natação, saltos, canoagem, vela e remo, que já foi o espaço dessas atividades há algum tempo atrás nos nossos rios, né? E isso não é uma realidade muito longe, até porque acho importante mencionar também que a gente tem um centro de esporte náutico, é o que hoje ocorre no antigo Clube de Funcionários Públicos, no Jardim Ângela, né? E lá, é importante mencionar também, a gente fala, puxa, existe demanda e vontade das pessoas de terem acesso às águas e você ter, de alguma forma, esse sentimento afetivo com as águas desde a infância, né? Então, nesse antigo Clube de Funcionários Públicos do Jardim Ângela, você tem 700 crianças na fila, né, para entrar. Então, esse conceito de atracadouro de lazer e centro já é também uma experiência que a gente vem trazendo de mananciais. Além disso, a gente pode trazer o Estaleiro Escola, né, que também entra nesse mesmo grupo de ensino e formação profissional ligado às indústrias de água, fabricação de embarcações. Então, aqui a gente está falando sobre uma formação profissional de qualidade, né, que realmente permita o desenvolvimento das pessoas. E o atracadouro de lazer, né, que é uma experiência que a gente traz de mananciais, que realmente é um sucesso, como a Lê mencionou, e a gente traz de lições aprendidas aqui. E o Barco Escola de Educação Ambiental, né, de vivência, ensino, pesquisa de ecologia na prática. Então, além da lousa, do que está escrito ali na lousa, é você viver na prática o que é saneamento básico, o que é drenagem, o que é a navegação. Então, isso é muito caro para o plano hidroviário. Pode passar para a próxima, por gentileza. Bom, e aqui a gente finaliza com as pontes e conexões com a orla fluvial. Como a Lê mencionou, a quantidade de paulistanos que vivem muito próximos a corpos d'água é gigantesca. Eu moro muito perto do Rio Pinheiros. Eu moro na bacia do Córrego Iguatemi, na bacia do Iguatemi, e eu me sinto morando muito, muito, muito longe de qualquer água. Eu não lembro que eu moro perto do Rio Pinheiros. Por quê? Porque mais do que a distância territorial, a gente tem uma distância de acesso. Para eu acessar o Rio Pinheiros, eu preciso passar por diversas avenidas, não tem convite nenhum, não tem nenhum, principalmente se eu for talvez de bicicleta, né? Parque Bruno Covas, a gente já teve uma melhoria nesse sentido, né? De acesso às orlas e de ciclopassarelas, mas ainda tem muito, muito a ser feito. Então, as travessias e acessos, elas são para aproximar o tecido urbano e as margens das rodovias, né? Então, a gente está falando de uma conexão intermodal, que é muito importante. A gente está falando de pontes para pedestres, que reduzem as distâncias e as desigualdades de acesso às infraestruturas e equipamentos, por exemplo, a ciclopassarela Panorama, adequação de pontes urbanas já existentes, então novos acessos e transposições para os parques fluviais e hidrovias. Então, a ideia é que as pessoas possam acessar esses parques fluviais, um alargamento das calçadas, né, que elas possam realmente chegar perto da água. Pode passar para a próxima, que eu acho que é o último. E as hidrovias urbanas e orlas fluviais. Então, aqui nessa foto, a gente consegue ver, a gente gosta muito dela, porque vocês podem ver a foz dos afluentes. O que é a foz dos afluentes? De alguma forma, uma área verde, um parque fluvial que você tem aqui na orla, e que a gente fez um mapeamento de todos os afluentes dos corpos de água que estão envolvidos no projeto. Então, por exemplo, esse córrego que está vindo aqui na foto
ele poderia ser o Margens Abertas, por exemplo. Não poderia ser o Anhanguera, porque no Anhanguera não faria sentido tá aí se a gente considerar, por exemplo, que esse é o Rio Pinheiros, né? Porque ele não é um afluente do Rio Pinheiros. Mas se a gente pensar, por exemplo, poderia ser qualquer um projeto do Margens Abertas, porque você tem um trecho aberto aqui, você tem uma área verde, um espaço perto, intervenções urbanas próximas à água, né? Então, essa imagem, ela mostra essa integração. O plano, ele buscou pensar em quase tudo, né? Essa conexão com as águas, né? Das orlas, o transporte hidroviário, os parques fluviais, essa melhor acessibilidade às orlas, atividades culturais e econômicas ligadas às orlas também, né? E aí, aquilo que eu mencionei do desassoreamento, que é que a gente prevê na foz desses afluentes interceptação de sedimentos e poluição, né? Que é um tema bem importante. E os parques das orlas também ajudam nesse sentido, né? Eles têm grande contribuição para as hidrovias urbanas. E aqui a gente pode ver também, do ladinho aqui da Foz dos Afluentes, a rede de tratamento de esgoto e de águas pluviais. Então, o saneamento básico, ele está em todo lugar. E ele conversa com o nosso... Ele é sobre o nosso plano, né? A gente está inserido exatamente nisso. Pode passar para a próxima. E acho que agora a gente apresentou esses componentes principais e a gente vai trazer agora para uma fala final. Bom, Fê, muito obrigada por toda a sua contextualização, foi perfeita. Meninas, a gente já está com o tempo estourado aqui, então vou passar bem brevemente, mas acho que não podia deixar de fazer esse fechamento, que ele é importante, porque sintetizando tudo que a gente viu aqui hoje, especialmente agora fechando com o Planhidro, eu acho que é muito interessante, porque com a elaboração do Plano Municipal de Hidroviário, a gente consegue ver o processo da tentativa agora da gestão do prefeito Ricardo Nunes, desde seu último mandato, quando assumiu como vice do ex-prefeito Bruno Covas e agora reeleito. A gente está não medindo esforços para institucionalizar uma política pública que é ressignificar a relação da população paulistana com as águas e para que ela se torne não apenas uma política de governo, mas uma política de Estado, que ela se institucionalize na realidade da população paulistana e passe a fazer parte da nossa realidade daqui para frente, né? Então isso ficou claro desde do nascimento do plano, a partir de um grupo de trabalho intersecretarial que uniu 18 pastas, órgãos e stakeholders diferentes para pensar cada um em sua categoria e sua lente de análise sobre o mesmo assunto, que é a elaboração do Plano Municipal do Hidroviário. Isso ficou muito claro a partir do momento que a Prefeitura de São Paulo começou a fazer conversas com diferentes empresas do setor produtivo vinculado a todas as intervenções que a gente propõe com o plano, assim como a população que vive às margens das represas, que tem exploração comercial naquela região, né, que dão aulas de canoagem, que fazem pesca, que participam de ONGs ou que moram perto da represa. A Prefeitura de São Paulo está iniciando diálogos com outros entes federativos, como o governo do estado, com outros países, como Rússia, em que a gente apresentou em um fórum de projetos urbanos do Planhidro. A gente consegue ver o plano como uma macro-ferramenta de planejamento a partir do momento que ele pensa como articular políticas públicas já feitas e que virão, como que você articula o que já foi feito e norteia qual será o futuro da cidade de São Paulo. De próximos passos, a gente sabe que é um plano que ele tem entregas a partir de 4 anos de implementação, mas em 10 anos, em 15, em 20, em 40. Nesse conjunto de intervenções, a gente pretende finalizar no 5º centenário da cidade de São Paulo, em 2054. Temos muito trabalho pela frente, mas é interessante ver que o Planhidro foi adicionado pela prefeitura, representado pelo prefeito Ricardo Nunes, na revisão do plano diretor estratégico, né, institucionalizar essa política. A gente está elaborando o nosso plano de metas, colocando 10 metas vinculadas a políticas públicas que usam a água como núcleo central. Por outro lado, a gente também está pensando como a gente vai conseguir financiar todos esses projetos, né? A gente vai usar fundo municipal, vai usar recursos de operação urbana consorciada, vai usar recursos das nossas AIUs, conversando com facilities nacionais, internacionais, BNDES, BID, CAF.
Então, acho que a visão de futuro e o contexto hoje é esse esforço de colocar a água como parte da vida das pessoas, não como um problema, mas como uma via de acesso a direitos básicos, a lazer, a cultura, a educação. Agradecemos muito pelo tempo de vocês aqui, pela oportunidade de contar um pouco do nosso trabalho. Agradecemos especialmente Natália e Marcela e todas as mulheres que estão aqui conosco hoje. E é isso, muito obrigada. Nós que agradecemos, Luísa, Fê, Letícia, foi incrível, assim, eu até estava lendo aqui os comentários no chat, e assim, a gente está com o tempo, como você disse, estourado, mas assim, foi um estouro a apresentação de vocês, eu gostei que vocês conseguiram trazer 3 perspectivas e 3 projetos, então eu vou ter uma missão, assim, dolorosa agora de tentar, assim, a gente fechar, assim, de repente, com uma pergunta que eu consiga pegar os pontos que as meninas já trouxeram. E aí, depois, queria muito que vocês compartilhassem esse material conosco. E a gente vai ter que puxar esse debate, assim, sabe, para os nossos fóruns aqui. Mas eu não vou deixar de fazer uma fala aqui, tipo, uma pergunta de fechamento. E, e essa questão da financiabilidade, inclusive, spoiler aí, né? Eu acho que também é um tema para a gente voltar aqui no Noites com Saneamento com mais detalhes, que eu acho que é um outro universo que se abre também. Mas eu queria só, então, destacar assim, um ponto muito bacana que eu acho que vocês 3 falaram, que é essa questão, e eu sou engenheira ambiental, então foi também uma reconexão de várias coisas que são caras para mim, que é essa visão de bacia hidrográfica que vocês trouxeram, né? E ela sendo entendida como um território. E aí, se a gente for pensar na bacia hidrográfica como território, que é a perspectiva que vocês nos lembram, na verdade, né? Aí você falou, né, Luísa, que daí a água é um local de incubação da política pública, mas dá para a gente fazer esse match e pensar que a bacia hidrográfica é também, aqui nesse caso, o local de implantação dessa política pública. E aí, trazendo uns pontos que as meninas trouxeram no chat, eu queria só ver a perspectiva de vocês com relação aos desafios para esse plano aí tão legal até 2054 aqui que eu anotei, né? Quando a gente pensa na bacia hidrográfica, nesse ambiente de implantação da política pública, e sobretudo, assim, eu gostei muito desses 3 eixos, né? Urbanização, habitação e recuperação ambiental. E aí o plano hidroviário quase como uma ponte literal entre esses 2 universos, que é a gestão de recursos hídricos e a gestão do território urbano, né? Muitas vezes, a gente falou várias vezes, eu e Natália, em outros fóruns, às vezes acontece um divórcio aí, era para ser um casamento, e às vezes acontece esse divórcio. E eu acho que os projetos de vocês tentam fazer aí uma super união. Mas a minha pergunta é, normalmente o desafio que a gente mais ouve com relação a esse divórcio é a questão aí que até foi perguntada da uso do solo e reassentamento. Então, eu queria só ouvir vocês com relação brevemente, qual o maior desafio que vocês identificam nessa união aí para não haver um divórcio, se vocês concordam que é a questão do reassentamento, e aí falando no reassentamento, que lição aprendida que, no caso aqui, o programa Mananciais, que foi o que vocês trouxeram, né, de case, trouxe com relação específica a esse ponto aí. Aí, só para a gente, infelizmente, ter que fechar. Estou muito triste aqui, mas e já agradeço desde já. Obrigada, Marcela, pelas palavras e pela pergunta. Bom, vou começar então primeiro falando da nossa relação, né, do programa Mananciais com o reassentamento. Bom, basicamente o programa ele só é possível na configuração que a gente trabalha hoje, porque também houve uma revisão da legislação, né? Então, desde os anos 70, com aquela primeira lei de proteção aos mananciais, na década de 90, onde se entendeu que aqueles núcleos já eram consolidados e o poder público deveria, então, fazer alguma coisa, né, para trazer dignidade para aquelas famílias, porque já era muita gente. E os núcleos já consolidados, enfim, as relações estabelecidas. Então, precisou que houvesse dos gestores públicos, de novo, essa visão integrada, interseccional, para que, do ponto de vista legislativo, se permitisse que se fizessem as intervenções, né? Então, hoje, no Mananciais, também é uma outra
tema super legal de conversa, que é da metodologia de trabalho da secretaria. Então, basicamente, a nossa prerrogativa é remover o mínimo possível. Então, a gente sobrepõe algumas camadas, né, para determinar os perímetros de intervenção. Então, obviamente, APPs de córrego, né, de cursos hídricos, a gente ainda consegue uma certa flexibilização através da lei de regularização fundiária, né, que ela nos permite. Então, basicamente consolidar o máximo de famílias possível, né? Esse é o nosso objetivo, trazer dignidade e consolidar o máximo possível. Então, a gente consegue uma certa flexibilização na delimitação de APP de córregos dentro da lei de REURB, né, de REURB-S, e em paralelo, para delimitação, por exemplo, de parque linear, a gente sobrepõe algumas informações, né? Então, a primeira delas, em qualquer hipótese, em qualquer circunstância, risco, né? Então, a gente pesquisa se já há cadastro de risco, se existe, a gente pede uma atualização. Então, primeiro, risco 3, risco 4, não tem jeito, é um reassentamento impreterível. A segunda camada é a cota de inundação da EMAI, né? Porque além de ser uma cota de inundação, ela também é uma linha de uma matrícula, né? Então, de uma propriedade que é da empresa, né? Da EMAI. Então, a nossa segunda camada. A terceira camada é também em relação à coleta de esgoto, né? Que para a gente é muito importante a questão da cota, né? Nosso sistema que a Sabesp determina, porque a gente executa as obras de saneamento, mas depois a gente tem uma parceria, um convênio com a Sabesp, e quem faz a operação das redes é a empresa. Né? Então, a gente não pode executar nenhuma solução muito fora da caixinha ou muito experimental, porque a gente entende que depois a gente não pode inviabilizar a operação das redes por conta da Sabesp. Então, por exemplo, aquela imagem que eu mostrei, que tinha um mix de uma foto de drone, né, em preto e branco colorido, aquelas residências em preto e branco, infelizmente, com os sistemas que a gente tem hoje, metodologia de trabalho, de coleta de esgoto, a gente não consegue saneá-las. Então é isso. Não sei se deu para entender muito bem as camadas de sobreposição, né? E aí também, obviamente, depois a gente vem nos planos diretores, né, já atualizando esses assentamentos precários para áreas de ZEIS, né? Então, para favorecer a consolidação desses núcleos no longo prazo. Perfeito. Aí, Fê, Luísa. Vou adicionar uma pitada aqui de bacias hidrográficas no que, no que a Lê mencionou. E eu achei muito interessante, Má, que você focou nisso, assim, né? Como realmente a gente estava fazendo isso, e que bom que ficou claro. Fiquei muito feliz, porque realmente, pensando na bacia hidrográfica como um território, faz todo sentido que ela seja o local de implementação, né? Quando a gente divide por subprefeituras, e é muito. Quando a gente pensa em limites administrativos, esses limites administrativos, sobretudo quando o assunto é saneamento, mas acho que em outras políticas também, eles não fazem sentido. Como é que a gente vai pensar numa área de inundação se você não considera a topografia? E nesse tema de drenagem tem eu acho que eu sinto que é o maior, assim, dentro do água, né, no geral, eu acho que é muito amor ao próximo, porque você sempre tem que pensar a sua montante, né, os municípios que estão a montante das nossos cursos d'água, são aqueles que, se você vai jogar um papelzinho, o papelzinho vai para frente. A gente não consegue despoluir o Tietê, a gente não consegue fazer nada com o Rio Pinheiros e com o Tietê, se a gente não trabalhar em conjunto. E aí vem a governança, aí vem a importância dos comitês de bacias. Realmente, o rio ele é realmente a consequência, ele é o percurso, é o que vem para trás, é o que fizeram para trás. Então, não tem como a gente resolver o nosso problema se a gente não resolver o problema dos coleguinhas que estão ao nosso lado e que vêm. E fazer com que vem a jusante aquilo que você gostaria que fizessem a montante. Eu acho que é literalmente isso, né? Uma manifestação de comunidade, né? Sim, Territorial. sim. E isso é muito, muito bacana. E o último ponto que toca no ponto da Lê, que inclusive foi a Lê que me ensinou isso, que não tem como começar nada antes da própria habitação, né, Lê? Porque se você não tem um CEP, como que você vai ter uma ligação de esgoto adequada e que você vai ter o seu esgoto tratado e que ele não vai se jogar? Se você não tem esse básico, né, da habitação, e a gente fala muito isso,
o Pedro, nosso presidente da São Paulo Urbanismo também, que é isso, como é que a gente vai tratar o resto se a gente não tem não tem a moradia digna, né, numa área que não seja de risco e tudo isso. Então, acho que esses foram meus comentários finais e estou muito feliz. E a gente se coloca 100% à disposição para focar em pequenos grupos de trabalho, porque a nossa ideia também é entender de vocês, assim, o que que a gente pode continuar estudando, fazendo, ter uma série de soluções técnicas que a gente vai precisar de ajuda. A gente está em contato com institutos de engenharia também para tratar de eclusa, de, enfim, um monte de coisa. E a nossa ideia é sempre nesse projeto piloto, sabe? Então não é sair construindo eclusa, construir uma eclusa, ver como funciona, pegar opinião, estudo, estado, Marina do Brasil, a gente vai precisar de muito discurso. Então, assim, foi também essa apresentação também é um pedido de ajuda no sentido de que venham as contribuições, né? Que venham as ideias novas, porque isso vai ser muito importante para a gente. E meninas, fiquem à vontade quando nos próximos passos em relação a essas políticas públicas que estão sendo elaboradas, quando tiver um momento de participação social, se vocês quiserem compartilhar lá no nosso, pelo menos no nosso grupo de WhatsApp, e sem embargo da gente conversar com a Cíntia e compartilhar nos outros grupos que tenham uma interseção com o tema, fiquem à vontade, porque eu acho que é um espaço de diálogo, nós somos representantes da sociedade civil, de uma certa maneira, então faz todo sentido seja pelo InfraWomen, seja pelos outros canais que a gente consegue acessar a partir do IWB, e vocês fiquem à vontade para compartilhar o trabalho, acho que é um ambiente super adequado para vocês fazerem isso, tá? Marcela, fecha para a gente, então. Aí só vou passar a palavra à Lu, que ela não conseguiu falar, e aí a gente fecha. Fica à vontade, Lu. Você até já tinha levantado a mão. Obrigada, Marcela. Não, só para finalizar, eu acho que as meninas já trocaram muito bem grande parte dos pontos do seu questionamento, mas eu acho que uma coisa que me chamou muito a atenção da sua fala, refletida na minha formação e atuação como gestora de políticas públicas, é de pensar em diferentes frentes de atuação, programas e projetos unidos, né? E que um programa central une diferentes iniciativas e projetos. E eu acho isso muito interessante, porque quando a gente pensa no mundo de política pública, pensando no ciclozinho, né, de desenho, implementação, avaliação da política pública, e quando a gente pensa em estruturas macro de planejamento como um plano, vai pensar a política pública, vai dar diretrizes de projetos e de obras, se a gente não pensar em algo articulado e que una tantas outras iniciativas que conversam direto ou indiretamente com aquilo, não vou falar que a coisa não funciona, porque tem exemplos mundo afora que funcionam, mas a riqueza que você traz quando você articula, eu acho que ela, assim, é imensurável, porque você começa a ter outras visões de contribuições que você não teria, de outros profissionais, de outros setores da sociedade que você não teria como gestor público dentro da sua caixinha de arquitetura e urbanismo, de engenharia, de direito, de ADM. Né? Então, muito legal. E a gente está muito nesse esforço, né? Aproveitando só que a gente está num momento de revisão do nosso plano municipal de saneamento, do nosso plano municipal de resíduos sólidos, ao mesmo tempo em que o plano municipal hidroviário está sendo construído e eles conversam entre si, a gente está ligando os pontos. Então, eu achei isso muito interessante da sua fala. Eu estou feliz que a gente conseguiu transmitir para você uma das ideias centrais, né? Que é de pensar em tudo articulado, ainda que Com algo tenha certeza. começado antes, ou vá terminar depois, começar depois, que tudo tem uma sinergia entre si. E uma sinergia exatamente intencional, né? Acho que isso também vocês conseguiram passar super bem. Bom, meninas, como eu disse, eu estou numa tarefa em glória aqui de ter que fechar o nosso bate-papo. Agradeço mais uma vez. Peço também, de novo, o material ali para a gente divulgar. E é isso, eu e a Nath, esse semestre, a gente quer expandir. Aqui foi só a sementinha dessa conversa. A gente quer depois puxar isso para fóruns paralelos e a gente desenvolver essas ideias junto com vocês que são grandes especialistas e também quem vive na prática essas políticas. Então, muito obrigada, boa noite a todas, boa chuva aí que eu estava vendo atrás da Letícia, estava apavorada, mas se cuidem aí e é isso, até a próxima. Muito, muito obrigada, viu? Tchau, meninas. Boa noite a todas, tchau. Obrigada, meninas. Tchau, tchau. Obrigada.